Pare por um momento e escute. E se todo o esforço que você tem feito não é o problema, mas a direção dele? Você já sentiu que corre atrás de coisas, aprovação, status, resultados, e mesmo assim a vida parece sempre um passo à frente, como se estivesse em velocidade diferente da sua? Essa sensação de desgaste, de energia dispersa, não é mera coincidência. É sinal de que sua atenção está orientada para fora, para o que outros pensam, para sinais que você não controla. E quando a atenção vai para fora, a energia se fragmenta. Quando a atenção retorna para aquilo que depende de você, algo muda na experiência da vida. Não é mágica, é coerência prática. A proposta aqui é simples, direta e exigente. Pare de correr atrás, mude o centro da sua ação. Passe a trabalhar sobre aquilo que realmente depende de você. E veja a vida, aos poucos, deixar de fugir e começar a responder. Essa é a ideia que norteia o estoicismo aplicado à vida moderna. Foco na responsabilidade pessoal, disciplina do afeto próprio, organização prática e presença. Não prometo que tudo vai se resolver instantaneamente. Prometo sim que você pode reduzir grande parte do sofrimento evitável e ganhar clareza ao tomar medidas pequenas e consistentes. Vamos a isso. 1. Amor próprio como prática disciplinada. Tese. Tratar-se com dignidade não é autoindulgência nem luxo, é disciplina. O amor próprio, na prática, é assumir limites, falar consigo com respeito e transformar esse tom interno em ações concretas. Paráfrase estoica. Como lembram os estoicos, o cuidado consigo mesmo é uma obrigação racional. Não se trata de vaidade, mas de coerência entre o que você diz e o que faz. Exemplo cotidiano. Pense na pessoa que sempre permite que os outros adiem seus planos porque sente que não pode dizer não. Ela perde horas em tarefas que não agregam, fica frustrada à noite e, no fim, sente que sua vida é resposta às demandas alheias. O problema não é a bondade, é a ausência de regras pessoais. Passo para hoje, microhábito. Tire 3 minutos agora e escreva uma frase de limite respeitosa que você usará quando for solicitado a algo que comprometa seu tempo. Pode ser: agradeço, mas não posso aceitar agora. Repita a frase em voz baixa 2 vezes e comprometa-se a usá-la uma vez hoje. Se isso soa duro, ainda assim é verdadeiro e libertador. Um gesto simples muda como você se vê. Hoje me foco em mim. Sou estoico. 2. Responsabilidade pessoal para reduzir sofrimento evitável. Tese. Grande parte do desgaste que culpamos ao ambiente é, na verdade, resultado de escolhas recorrentes que podemos mudar. Assumir responsabilidade é permitir intervenção prática sobre o que nos incomoda. Paráfrase estoica. Epicteto ensina, de forma sintetizada, a distinguir campo de ação e campo de aceitação. Começar pelo que depende de você é recuperar agência. Exemplo cotidiano. Imagine alguém preso no ciclo de reclamações sobre o trabalho. Meu chefe não valoriza, não tenho oportunidades. Essa pessoa passa horas repetindo o problema e pouca energia planejando pequenas ações. Conversar uma vez com o chefe, melhorar um relatório, organizar a caixa de entrada. A reclamação dá alívio momentâneo. A ação cria possibilidade real. Passo para hoje, microhábito. Faça um mapeamento rápido de 5 minutos. Liste 3 coisas no trabalho ou na vida que você reclama com frequência. Ao lado de cada uma, escreva uma ação concreta, pequena, que depende só de você e pode ser feita em 10, 30 minutos. Escolha uma para executar hoje. Quando você identifica o que depende apenas de você, a sensação de impotência diminui. E quando a impotência diminui, a energia se desloca para a ação. 3. Ordem externa como suporte à ordem interna. Tese. Espaço organizado gera mente clara.
A desordem visual é ruído contínuo que consome atenção e reduz capacidade de foco e decisão. Paráfrase estoica. Marco Aurélio observou que o mundo interior e o exterior se refletem. Organizar o ambiente é um gesto de respeito por sua própria condição racional. Exemplo cotidiano. Pense na mesa entulhada de papéis, no telefone vibrando, na xícara não lavada. Cada objeto desordena sua atenção ao longo do dia. Você pensa na tarefa, lembra do copo, tenta achar um documento, responde a uma notificação. O resultado é fadiga e sensação de ineficácia. Passo para hoje. Microhábito. Reserve 5-10 minutos agora para limpar e organizar uma superfície. A mesa, uma gaveta, o criado mudo. Jogue fora o que for lixo, separe 3 itens para guardar e coloque um único objeto que te traga calma. Um caderno, uma caneca limpa. Observe a diferença mental. Pequenos atos de ordem mudam o tom do seu dia. Faça só isto por 5 minutos e veja como muda a sua disposição. 4. Aceitar limites. Distinguir o que depende e o que não depende de você. Tese. Não consertar tudo não é desistir. É escolher onde colocar sua responsabilidade. Saber traçar limites é libertador. Paráfrase estoica. Epicteto resume a prática. Concentre-se no que está sob seu controle. Aceite com serenidade o resto. Exemplo cotidiano. Você vê uma notícia angustiante, começa a enviar mensagens para amigos pedindo soluções, se consome por debates nas redes e perde horas. Muitas dessas frentes não dependem de você. Sua ação efetiva pode ser outra. Informar-se de fontes confiáveis e, se possível, doar tempo ou recursos a uma causa específica. Passo para hoje. Microhábito. Pegue uma folha e trace 2 colunas. Depende de mim e não depende de mim. Liste 6 preocupações que ocupam sua mente e classifique-as. Para aquilo que depende de mim, proponha um pequeno primeiro passo. Para o que não depende, escreva uma frase de aceitação que você repetirá quando a preocupação surgir. Essa clareza reduz a ansiedade ocupada. Pergunte-se: isto é minha responsabilidade agora? E haja conforme a resposta. 5. Reavaliar o foco. Perseguir objetivos que fortalecem caráter. Tese. Objetivos externos sem relação com valores tendem a esgotar. Objetivos que fortalecem caráter nos dão direção e resiliência. Paráfrase estoica. Sêneca falava da excelência como prática diária. Não é apenas sobre resultados, mas sobre a pessoa que você se torna no caminho. Exemplo cotidiano. Subir na carreira porque o cargo tem um título é diferente de buscar crescimento porque você quer maior domínio técnico e capacidade de liderar com equilíbrio. O primeiro pode trazer vazio assim que alcançado. O segundo constrói confiança que permanece. Passo para hoje, microhábito. Escolha um objetivo que você busca e pergunte: que virtude esse objetivo fortalece em mim? Escreva a resposta em uma linha. Disciplina, coragem, paciência. Depois, escolha uma tarefa hoje que conecte o objetivo a essa virtude e faça-a por 30 minutos sem distração. Quando o propósito é interior, cada passo é combustível para o próximo. 6. Construir confiança cumprindo promessas pequenas. Tese. Confiança começa nas menores promessas. Chegar no horário, responder uma mensagem, terminar uma tarefa curta. A coerência entre dizer e fazer é a arquitetura do caráter. Paráfrase estoica. Marco Aurélio enfatizava a importância da ação honesta. A integridade prática se constrói com repetição. Exemplo cotidiano. Quantas vezes você promete: vou começar amanhã e não começa? A frustração com autopromessas falhas corrói a autoestima e alimenta a procrastinação. Em contrapartida, cumprir um compromisso consigo, por menor que seja, gera confiança e impulso. Passo para hoje. Microhábito.
Lance um desafio de 7 dias para si. Escolha um ato simples que você fará toda manhã, por exemplo, arrumar a cama ou escrever 3 linhas num diário. Comprometa-se a cumprir hoje e marque no calendário. Se perder um dia, retome no seguinte: consistência supera a perfeição. Confiança é construída no cotidiano. Promessas mantidas a si mesmo transformam a maneira como você se olha. 7. Habitar o presente. Práticas breves de atenção. O presente é o único ponto de ação real. Desperdiçar o presente em ruminações do passado ou ansiedades do futuro é perder eficácia. Paráfrase estoica. Marco Aurélio nos lembra de que a vida acontece no agora. Observar o momento é condição para agir com clareza. Exemplo cotidiano. Antes de uma reunião, você checa e-mails, imagina cenários negativos, revisa falas mentalmente. No processo, chega disperso e reage em vez de responder. 1 minuto de presença altera isso. Passo para hoje, micro-hábito. Faça um exercício de respiração 4-4 por 60 segundos. Inspire contando até 4. Segure 4 tempos, se confortável. Expire contando até 4 e repita 4 vezes. Foque apenas na sensação do ar entrando e saindo. Use esse minuto antes de iniciar a próxima tarefa importante. A presença é músculo. Treine-o em curtas séries e perceba o impacto. 8. Recuperar foco e reduzir distrações. Menos atividade, mais intenção. Tese: multitarefa não é eficiência, é fragmentação. Foco deliberado em uma tarefa por períodos curtos e intensos produz mais resultado e menos desgaste. Paráfrase estoica. Os estoicos valorizavam a atenção deliberada. O que exige excelência precisa de concentração. Exemplo cotidiano. Você passa a manhã saltando entre abas, mensagens e tarefas pequenas e, no fim, sente que trabalhou o dia inteiro sem realizar aquilo que importa. A sensação de produtividade enganosa drena a energia. Passo para hoje. Micro-hábito. Defina um bloco de 30 minutos hoje para trabalhar numa única tarefa sem interrupção. Configure um timer, desligue notificações do celular ou coloque-o em outro cômodo e concentre-se apenas nessa tarefa. Ao terminar, faça uma pausa curta e registre o que foi feito. Focar não é sobre força de vontade heróica, é sobre criar condições simples que favorecem a atenção. 9. Agir sobre o incômodo imediato. Microações com efeito macro. Pequenos consertos resolvidos hoje evitam acúmulo de peso amanhã. Procrastinar o mini incômodo é somar problemas. Paráfrase estoica. Sêneca, em sua prática, enfatizava o cuidado diário com detalhes. Curar hoje o que é simples evita crises futuras. Exemplo cotidiano. A torneira pingando, a pendência de responder um e-mail importante, a roupa que precisa ser lavada antes de um compromisso, são pequenas coisas que ocupam o espaço mental. Deixá-las para depois cria uma sensação difusa de desordem. Passo para hoje. Micro-hábito. Escolha um incômodo pequeno que vem te incomodando e resolva-o em 10 minutos. Conserte a torneira, responda o e-mail, lave a peça. Observe como a sua mente relaxa ao reduzir o número de abrir chamados no seu próprio dia. A soma de microações gera serenidade. Esse princípio é menos sobre heroísmo e mais sobre atenção prática. 10. Ler, gerir o tempo e praticar gratidão. Hábitos que sustentam. Tese: alimentar a mente, regular o relógio e agradecer são práticas complementares que sustentam resistência e clareza. Paráfrase estoica. Ler foi sempre exercício central para os estoicos. A disciplina do tempo e a reflexão sobre o que vale são caminhos para a vida reta. Exemplo cotidiano. Trocar 30 minutos de scroll passivo por 15 minutos de leitura focada traz novas perspectivas. Separar horários para tarefas importantes evita que o relógio nos comande.
Anotar 3 coisas pela qual somos gratos ao final do dia reduz a tendência de avaliar a vida pelo déficit. Passo para hoje, microhábito. Escolha um trecho de 10 a 15 minutos de leitura e leia agora. Em seguida, defina uma janela de tempo de 30 minutos para uma tarefa importante. Ao final do dia, escreva 3 coisas pelas quais você foi grato hoje, por menores que pareçam. Esses hábitos não são ornamentação, são tijolos para uma vida menos oscilante. 11. Cuidar do corpo e da mente. Impor limites sociais saudáveis. Tese. Corpo e mente são um sistema único. Ignorar o corpo é enfraquecer a capacidade de viver com propósito. Paráfrase estoica. A prática estoica reconhece que o corpo exige disciplina para sustentar a alma. A saúde física facilita a ação ética. Exemplo cotidiano. Quando você dorme mal, come de forma desregrada e pula exercícios, a paciência diminui, a irritação aumenta e a tomada de decisão piora. Consertar rotinas simples impacta diretamente em como você enfrenta o dia. Passo para hoje, microhábito. Durma 20 minutos antes do habitual nas próximas noites, ou ajuste o tempo de tela para diminuir estímulos. Faça 10 minutos de exercício simples agora, alongamento, caminhada curta ou subir escadas. E combine de dizer não a uma solicitação social que comprometa seu descanso nesta semana. Cuidar do corpo é a atitude de respeito consigo mesmo. Limites sociais preservam esse cuidado. 12. Filtrar pensamentos. Nem todo pensamento merece atenção. Tese. Pensamentos surgem sem convocação. O erro é entretê-los como se fossem ordens. Aprender a filtrar é reduzir ruído mental. Paráfrase estoica. Os estoicos ensinavam que a mente pode e deve devolver ao pensamento o lugar que ele merece. Observação, não obediência. Exemplo cotidiano. Você tem um pensamento intrusivo. E se eu falhar? Ouve-o, discute com ele e, em minutos, está dominado pela ansiedade. Em vez disso, o teste simples é: este pensamento exige uma ação agora? É verdade, útil e sob meu controle? Se a resposta for não, deixe-o passar. Passo para hoje, microhábito. Quando um pensamento negativo surgir, pare e etiquete-o. Pensamento. Respire 4 vezes e faça a pergunta rápida. Isto exige uma ação agora? Se a resposta for não, anote-o rapidamente em uma nota e retome a tarefa. Lembrar que pensar não é agir, dá liberdade para escolher onde investir atenção. Agora, talvez você esteja pensando, isso tudo soa muito disciplinado, muito exigente, dá para manter? Entendo a hesitação. Disciplina não precisa ser um fardo. Ela pode ser uma estrutura gentil, que poupa energia no longo prazo. Pense na disciplina como um investimento que reduz o custo emocional das decisões repetidas. Cada microhábito é como pagar uma pequena quantia que evita uma dívida futura de estresse. Vamos aprofundar um pouco mais, onde a prática começa a mudar a experiência real da vida. 13. Construir um dia protetor. Rotinas que defendem sua atenção. Tese. Estruturar partes do dia cria fronteiras que reduzem decisões triviais e protegem energia para o que importa. Paráfrase estoica. Os estoicos gostavam de rotinas. Elas são dispositivos para não depender da sorte ou do humor. Exemplo cotidiano. Pessoas que decidem logo ao acordar não checar redes sociais, mas reservar 15 minutos para leitura e planejamento do dia, relatam menos variação emocional ao longo das horas. Amanhã vira âncora. Passo para hoje, microhábito. Defina 3 gestos que serão seu bloco matinal nos próximos 3 dias. 1 minuto de respiração consciente. 2, 5 minutos de escrever a tarefa principal do dia. 3, arrumar a cama. Faça-os amanhã ao acordar e observe o efeito. 14. A promessa de 30 minutos. Foco profundo como experiência transformadora. Tese.
A experiência do trabalho concentrado por 30 minutos desbloqueia fluxo e cria momentum. É também uma forma de provar para si que você pode cumprir o que promete. Paráfrase estoica. A prática concentrada é treino de vontade, e a vontade bem exercitada regula desejos desordenados. Exemplo cotidiano. Ao escolher uma tarefa que você costuma adiar e dedicar meia hora sem interrupção, é frequente que, após o período, você perceba uma clareza nova e vontade de continuar. A resistência inicial cede. Passo para hoje. Microhábito. Programe 30 minutos agora ou mais tarde para uma tarefa que importa. Desligue notificações, coloque um cronômetro e trabalhe com intenção. Ao término, anote em uma linha o que foi feito. 15. Conversas como exercícios de integridade. Tese. Dialogar com honestidade e limites é parte do cuidado consigo e com o outro. Prometer menos e cumprir mais é prática de respeito mútuo. Paráfrase estoica. Comunicar com clareza e manter a palavra são pilares de uma vida social coerente. Exemplo cotidiano. Em vez de dizer vou ver a todo pedido, experimente dizer posso ou não agora. Volto a você até X. Isso evita promessas vazias e cria confiança. Passo para hoje. Microhábito. Escolha uma interação social onde você costuma ceder. Use uma fórmula curta de resposta que preserve seu limite e pratique-a ao menos uma vez. 16. O teste das 3 perguntas. Antes de agir, pergunte-se. Tese. 3 perguntas rápidas salvam energia. Isto é verdadeiro? Isto é útil? Isto depende de mim? Paráfrase estoica. A prática da retórica interior ajuda a avaliar pensamentos e opções com clareza. Exemplo cotidiano. Ao receber uma notícia alarmante, a reação automática pode ser compartilhar imediatamente. Aplicar as 3 perguntas evita impulsos. Passo para hoje. Microhábito. Antes de qualquer reação impulsiva, postar, responder, aceitar um pedido, faça as 3 perguntas e anote mentalmente o resultado. A partir daqui, você já tem um conjunto robusto de práticas. Limites, microações, ordem, foco, presença e autocuidado. Cada bloco é pensável como um módulo que você pode testar, mas há um ponto que merece atenção especial porque conecta tudo: a coerência entre o que você deseja e o que você faz. 17. Coerência entre dizer e fazer, o núcleo que atrai resposta. Tese. Quando suas ações correspondem às suas palavras, o mundo começa a tratá-lo de modo distinto. Pessoas passam a confiar, oportunidades se alinham com sua postura. Essa atração não é sorte, é consequência prática. Paráfrase estoica. Ser fiel ao próprio princípio é exercer causa sobre o próprio destino, na medida do que depende de nós. Exemplo cotidiano. Quem constantemente perde compromissos gera descrédito. Quem chega preparado e cumpre o que promete, constrói reputação. E reputação gera chances reais. Não é mágica, é relação de causa e efeito social. Passo para hoje. Microhábito. Escolha uma coisa que você disse que faria esta semana e faça-a agora. Se não puder, comunique com clareza e preste nova data. O ato de cumprir ou comunicar com integridade tem peso. 18. Filtrar influências. Menos ruído, mais seleção. Tese. Nem toda influência é útil. Selecionar o que entra na sua mente preserva a qualidade de pensamento. Paráfrase estoica. Escolher bem as leituras, as conversas e os modelos que seguimos é exercício de disciplina intelectual. Exemplo cotidiano. Seguir feeds que evocam comparação constante cria uma pressão externa que fragmenta a atenção. Em vez disso, substituir 15 minutos diários por conteúdos que educam ou acalmam muda a base cognitiva. Passo para hoje. Microhábito. Bloqueie ou silencie por 24 horas uma fonte de informação que drena sua energia.
Um grupo de mensagem, perfil em rede social. Repare na diferença. 19. Praticar gratidão ativa. Não confundir com passividade. Tese. Gratidão bem praticada não é resignação, é reconhecimento que amplia recursos internos. Ela muda a lente pela qual você interpreta eventos. Paráfrase estoica. A apreciação do que já se tem é ato racional, que limita a busca incessante por validação externa. Exemplo cotidiano. Em vez de focar no que falta ao jantar, observe 3 aspectos que foram adequados hoje: comida, conversa, descanso. Esse pequeno movimento mental altera a narrativa interna. Passo para hoje, microhábito. Antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais é grato hoje e uma breve razão para cada item. 20. Evitar o tudo ou nada. Progresso real se faz em ciclos. Tese. Exigir perfeição é bloquear começo. Aceitar progresso pequeno permite acumular vantagem ao longo do tempo. Paráfrase estoica. Os estoicos valorizavam a prática contínua mais do que a eloquência das intenções. Exemplo cotidiano. Se você decide, vou virar atleta, e tenta tudo de uma vez, a chance de desistir é alta. Se escolhe caminhar 20 minutos 3 vezes na semana, a continuidade é mais provável. Passo para hoje, microhábito. Se está tentando introduzir um novo hábito grande, decomponha-o em 3 ações mínimas que você pode fazer agora. E comprometa-se com apenas uma para hoje. E aqui chegamos a um ponto-chave. Já introduzimos práticas que tocam identidade, tempo, espaço, atenção e relacionamentos. Mas transformar isso em padrão requer um pequeno experimento de responsabilidade que unifica tudo: o compromisso público. Fazer algo em silêncio é válido. Expô-lo com intenção muda o nível de responsabilidade e cria movimento comunitário. Na próxima sessão, exploraremos como transformar esses micro-hábitos em rotina real, como sustentar um desafio de 7 dias e como enfrentar as recaídas sem autocondenação. Vamos preparar um esquema simples para o seu primeiro ciclo de prática, com checklists, ajustes e estratégias para manter a atenção quando as distrações surgirem. Vamos preparar o seu primeiro ciclo de prática. Um esquema simples, aplicável e resistente a imprevistos para transformar essas microações em rotina e testar de forma prática a ideia central. Pare de correr atrás. Deixe que a vida passe a responder à sua coerência interior. 21. Estrutura do primeiro ciclo. O desafio de 7 dias. Tese. Um ciclo curto e bem definido permite experimentar a consistência sem exigir perfeição. 7 dias é suficiente para criar momentum e recolher dados sobre o que funciona para você. Paráfrase estoica. Os antigos valorizavam exercícios curtos e regulares antes de considerar grandes conclusões. Começar pequeno é sabedoria prática. Exemplo cotidiano. Em vez de declarar uma mudança drástica, vou me transformar em outra pessoa, defina uma semana com ações concretas e mensuráveis. Ao final, você terá evidências reais e ajustes práticos. Passo para hoje. Microhábito. Comprometa-se a um desafio de 7 dias, com uma regra clara. Escolha 3 gestos diários, manhã, meio do dia, noite, e execute-os todos os dias. Anote-os agora. Plano sugerido para os 7 dias. Cada dia tem um foco, uma prática curta e um objetivo de aprendizagem. Dia 1, âncora matinal. 1 minuto de respiração. Plus, definir. Tarefa principal do dia. Objetivo, criar uma âncora que proteja a manhã. Dia 2, limpeza de superfície. 10 minutos para arrumar uma área de trabalho. Objetivo, sentir o efeito da ordem externa. Dia 3, limite verbal. Praticar uma frase de não respeitosa em uma interação social. Objetivo, experimentar limites sem agressividade. Dia 4, bloco de foco. 30 minutos dedicados a uma tarefa sem interrupção. Objetivo, provar que o foco gera progresso. Dia 5, microconcerto.
escolher e resolver um incômodo pequeno em até 10 minutos. Objetivo: reduzir o peso mental. Dia 6. Leitura concentrada. 15 minutos de leitura sem distração. Objetivo: alimentar a mente deliberadamente. Dia 7. Reflexão e gratidão. Escrever 3 coisas pelas quais foi grato e avaliar o que mudou. Objetivo: consolidar a aprendizagem e ajustar o próximo ciclo. 22. Como documentar o experimento. Simples e eficiente. Tese: registrar ainda que com poucas palavras transforma a sensação em dado. Isso facilita ajustes e previne narrativas autoenganosas. Paráfrase estoica. A prática de anotar pensamentos e ações ajuda a tornar a vida observável e, portanto, passível de reforma. Exemplo cotidiano. Em vez de confiar na memória emocional, achei que melhorei, registre. 1. O que fez hoje. 2. Como se sentiu. 3. O que pretende ajustar amanhã. Passo para hoje. Microhábito. Abra uma nota no celular ou caderno e, ao final do dia, escreva 3 linhas. O que executei, como me senti, uma melhoria para amanhã. 23. O checklist diário mínimo. Tese: um checklist curto evita decisões desnecessárias e protege energia. Menos itens, mais probabilidade de sucesso. Paráfrase estoica. Simplificar escolhas preserva razão para o que realmente importa. Exemplo cotidiano. Um checklist com 5 ações reduz a procrastinação. 1. Respiração matinal. 2. Tarefa principal de 30 minutos. 3. 10 minutos de ordem no ambiente. 4. Uma não praticada. 5. Registro de gratidão. Passo para hoje. Microhábito. Copie este checklist em sua nota e riscar cada item ao cumprir. Termine o dia com a lista vazia ou com observações sucintas. E 24. Estratégias para manter atenção quando a tentação digital aparece. Tese: a tecnologia foi projetada para roubar a atenção. Não se trata de força de vontade pura, mas de arquitetura do ambiente. Paráfrase estoica. Controlar o que chega até a mente é tão importante quanto controlar a mente em si. Exemplo cotidiano. Ao iniciar o bloco de 30 minutos, desligue notificações, coloque o celular em modo avião ou deixe-o em outro cômodo. Uma barreira física reduz o apelo. Passo para hoje. Microhábito. Durante 30 minutos hoje, trabalhe com o telefone fora de alcance. Observe quantas vezes você evita checar por padrão. 25. Crie um ritual de transição entre tarefas. Tese: micro-rituais são sinais claros ao cérebro de que mudou o estado. Ajudam a entrar no trabalho profundo e a sair sem ficar ansioso. Paráfrase estoica. Rituais são dispositivos para não depender da sorte do humor. Exemplo cotidiano. Antes de um bloco de trabalho, faça 2 minutos de respiração e segure a caneta por 5 segundos. Isso sinaliza a intenção e reduz arrancadas impulsivas. Passo para hoje. Microhábito. Escolha um gesto curto como seu ritual. Fechar a porta, encher um copo de água, respirar 2 ciclos e repita-o antes do seu próximo período de foco. 26. Quando falhar. O protocolo de reinício sem vergonha. Tese: recaídas fazem parte do processo. O que muda o caminho é o que você faz depois do erro, não a existência do erro. Paráfrase estoica. O objetivo não é uma linha reta, é a repetição do esforço racional após tropeços. Exemplo cotidiano. Se você desperdiciou uma manhã inteira em redes sociais, não se envergonhe, não se martirize. Pare, registre o gatilho, ajuste o contexto e recomece com uma ação mínima. Passo para hoje. Microhábito. Se você falhar em qualquer compromisso hoje, faça 3 coisas. 1. Anote o que aconteceu. 2. Identifique o gatilho, mesmo em uma palavra. 3. Execute um ato corretivo de 2 minutos. Respiração, arrumar a mesa. 27. Ajustes práticos para ambientes hostis à disciplina. Tese: nem todo ambiente favorece mudanças.
Ajustar o ambiente é muitas vezes mais eficiente que depender só da vontade. Paráfrase estoica. Mudar o mundo externo para proteger o mundo interno é uma ação racional. Exemplo cotidiano. Se o escritório tem muitas distrações, negocie um horário de silêncio com colegas, use fones e um sinal de "não perturbe" no monitor, ou altere sua posição na sala para reduzir estímulos. Passo para hoje. Microhábito. Identifique uma fonte de interrupção no seu espaço, visitas, barulho, notificações, e implemente uma barreira mínima, fones, mudança de mesa, mensagem automática de disponibilidade. 28. Construir responsabilidade externa sem expor fragilidade. Tese. Compartilhar metas com alguém diminui a probabilidade de abandono. Compartilhar com julgamento só aumenta ansiedade. Escolha accountability de forma estratégica. Paráfrase estoica. Levar um compromisso à esfera social cria um laço de reciprocidade e aumenta a pressão construtiva. Exemplo cotidiano. Combine com um amigo ou colega um pequeno check-in de 3 linhas ao final de cada dia durante a semana de desafio, apenas para informar cumprimento e aprendizado. Passo para hoje. Microhábito. Envie uma mensagem curta a um parceiro de responsabilidade. Vou fazer o desafio dos 7 dias. Pode checar comigo ao final de cada dia? Combine formato e horário. 29. Linguagem prática para impor limites com gentileza. Tese. Dizer não bem não precisa ferir ninguém. É uma habilidade social que protege recursos mentais. Paráfrase estoica. Integridade social depende de clareza, não de agressão. Exemplo cotidiano. Em vez de ceder automaticamente a um pedido, responda: agradeço que pense em mim. Posso dar uma resposta até dia-hora? Isso cria espaço sem rejeição direta. Passo para hoje. Microhábito. Use uma das frases abaixo em uma interação hoje. Agradeço, mas não posso agora. Posso responder até o fim do dia? Tenho que priorizar isto. Vamos combinar outro momento? Pratique ao menos uma vez. 30. O método das 3 perguntas ampliado. Tese. Antes de agir, avaliar a verdade, a utilidade e a responsabilidade reduz reações impulsivas e melhora escolhas. Paráfrase estoica. Fazer perguntas antes de agir é disciplina intelectual aplicada. Exemplo cotidiano. Ao receber uma provocação online, pergunte: isto é verdadeiro? Isto é útil? Isto depende de mim? Se a resposta a qualquer uma for negativa, recue. Passo para hoje. Microhábito. Na próxima vez que sentir vontade de reagir a algo, poste, mensagem, notícia, faça as 3 perguntas e espere 60 segundos antes de agir. 31. Rotina semanal de revisão, check-in e ajuste. Tese. Revisar semanalmente é a forma prática de transformar experimentos em hábitos duradouros. A revisão permite corrigir rota e manter o que funciona. Paráfrase estoica. A reflexão periódica é ferramenta essencial para quem busca vida governada pela razão. Exemplo cotidiano. Faça uma revisão de 15 minutos no domingo. O que funcionou, o que atrapalhou, o que você altera na próxima semana. Passo para hoje. Microhábito. Defina um horário de 15 minutos no seu calendário no próximo domingo para a revisão. Anote 3 perguntas que responderá. 1. O que mantive? 2. O que troquei? 3. O que experimentei de novo? 32. Medir progresso com métricas simples e humanizadoras. Tese. Métricas não precisam ser frias, elas devem informar decisões. Medir ajuda a distinguir sensação de realidade. Paráfrase estoica. A razão se alimenta de evidências. Medir fornece evidência. Exemplo cotidiano. Use 4 métricas fáceis. Dias de prática cumprida, 0,7. Blocos de foco realizados, qualidade do sono, 1,5. E 3 linhas de gratidão. Registre no fim do dia. Passo para hoje. Microhábito.
Crie uma tabela simples com essas 4 métricas e registre o que aconteceu hoje. 33. Mantendo coerência social. Honra nas pequenas interações. Tese: integridade relacional é construída em pequenos atos. Isso influencia significativamente a maneira como o mundo responde a você. Paráfrase estoica: cumprir a palavra é agir como alguém confiável, e a confiança retorna em oportunidades. Exemplo cotidiano: se você assume um compromisso e cumpre, pessoas passam a lhe considerar para tarefas maiores. Se falha repetidamente, perde espaço. Passo para hoje: microhábito. Observe uma promessa que fez a alguém recentemente e confirme o status. Cumpra, renegocie ou comunique claramente a nova previsão. 34. Cultivar paciência estratégica. O tempo como aliado. Tese: mudança significativa é produto de ações repetidas. Paciência não é passividade, é persistência com direção. Paráfrase estoica: resistir à pressa é condição para uma vida governada por princípios. Exemplo cotidiano: em vez de esperar resultados rápidos, mensure micro-melhorias. Mais dias com rotina, menos horas dispersas, menos número de incômodos não resolvidos. Passo para hoje: microhábito. Ao se comparar com resultados alheios, escreva uma linha. Meu progresso de hoje é... E liste um indicador concreto. Eis: executei 4, 5 itens do checklist. 35. Projetando o seu espaço de trabalho para a atenção. Tese: um espaço pensado reduz decisões e aumenta a eficiência. Padrões físicos comunicam prioridades ao cérebro. Paráfrase estoica: o espaço ordenado é a extensão da mente ordenada. Exemplo cotidiano: retire 80% dos objetos que não são imediatamente úteis. Deixe apenas aquilo que serve ao seu trabalho ou acalma. Passo para hoje: microhábito. Escolha um canto do seu espaço e remova 3 objetos que distraem. Deixe somente o essencial. 36. Economizar vontade com hábitos de identidade. Tese: a identidade orienta comportamentos. Afirmar uma identidade leve ociamente facilita escolhas cotidianas. Paráfrase estoica: agir como a pessoa que você quer ser antecipa o sentimento de coerência. Exemplo cotidiano: em vez de dizer, vou tentar fazer exercícios, diga, sou alguém que se movimenta 3 vezes por semana, e programe a ação concreta. Passo para hoje: microhábito. Escreva uma frase identitária curta e positiva. Sou alguém que... e repita-a ao acordar. Use como alavanca para sua primeira microação. 37. Pequenas histórias de aplicação. Exemplos reais, anônimos e ilustrativos. Tese: histórias concretas ajudam a visualizar possibilidades sem criar expectativas irreais. Paráfrase estoica: exemplos cotidianos demonstram a relação entre prática e consequência. Exemplo cotidiano 1. Mariana, designer, tinha uma mesa caótica e checava redes logo pela manhã. Implementou 3 minutos de arrumação e uma janela de 30 minutos de trabalho concentrado. Em 2 semanas, percebeu menos ansiedade e completou um projeto com mais fluidez. Exemplo cotidiano 2. João, professor, dizia, vou ver a todo convite. Escolheu uma resposta padrão e a praticou. Depois de 1 mês, tinha mais tempo para preparar aulas e se sentia menos exausto. Passo para hoje: microhábito. Escolha o exemplo que mais ressoa e experimente a ação correspondente por 24 horas. 38. Mapear gatilhos e redesenhar rotas. Tese: saber o que desencadeia velhos hábitos permite construir rotas alternativas mais úteis. Paráfrase estoica: a prevenção é mais eficaz que correção depois do dano. Exemplo cotidiano: se você come sobremesa ao assistir TV por tédio, troque a sobremesa por caminhada curta. Se verifica a rede por ansiedade,
Transforme o gesto em escrever 2 linhas num diário. Passo para hoje, microhábito. Identifique um gatilho recorrente e desenhe uma rota alternativa para o próximo aparecimento. 39. Criar um pequeno manual pessoal. Tese. Ter um conjunto de regras claras que você mesmo escreveu reduz esforço decisório e clarifica limites. Paráfrase estoica. Autorregulamentar-se é um ato de responsabilidade prática. Exemplo cotidiano. Liste 5 regras que governam seu dia. Não redes sociais antes das 9 horas. 30 minutos de foco ao acordar. Responder e-mails 2 vezes por dia. Passo para hoje. Microhábito. Escreva seu manual com 5 regras e compartilhe com um parceiro de responsabilidade. 40. A arte de reiniciar. Planos de contingência simples. Tese. Planejar o reinício evita vergonha e estagnação. Ter um protocolo reduz o impacto de deslizes. Paráfrase estoica. Prever quedas e preparar a reação é agir com prudência. Exemplo cotidiano. Se você perder 3 dias de prática, o plano é: dia 1, registrar. Dia 2, retomar 50% da rotina. Dia 3, retomar 100% com revisão do que falhou. Passo para hoje, microhábito. Escreva um mini plano de reinício de 3 passos para usar caso precise. 41. Como a coerência atrai oportunidades. Explicação prática. Tese. A transformação que fazemos internamente altera nossas ações, que por sua vez mudam como o mundo interage conosco. Essa mudança de resposta é o que chamamos de a vida vir até você. Paráfrase estoica. A integridade pessoal tem efeitos sociais. Confiança gera recursos e opções. Exemplo cotidiano. Uma pessoa que cumpre prazos passa a ser lembrada para projetos. Alguém que mantém limites recebe convites compatíveis com sua disponibilidade. Não é sorte, é consequência de comportamento previsível. Passo para hoje, microhábito. Identifique uma área onde deseja mais oportunidades, trabalho, convites, projetos, e escolha um comportamento coerente que aumente sua confiabilidade nessa área por 14 dias. 42. Economizando energia emocional. O papel da compaixão consigo. Tese. Responsabilizar-se não é castigo, é um ato de cuidado. A compaixão facilita retorno após falhas e evita ciclos de autocrítica improdutiva. Paráfrase estoica. Autodisciplina e autocompaixão não são opostas. Juntas sustentam mudança. Exemplo cotidiano. Após uma recaída, falar consigo com dureza só aumenta o peso e diminui chance de recomeço. Falar com firmeza, reconhecendo erro e definindo um passo prático, produz ação. Passo para hoje, microhábito. Quando cometer um erro, diga a si mesmo 2 frases. Uma que reconheça o fato, isso aconteceu, e outra que ofereça um próximo passo, faça X agora. 43. Escalar hábitos. Da microação ao estilo de vida. Tese. Microhábitos são o cimento. Para escalá-los, combine, empilhe e estenda gradualmente. Paráfrase estoica. O hábito cresce de acordo com a repetição e a progressão racional. Exemplo cotidiano. Se seu microhábito matinal é 1 minuto de respiração, na 3ª semana adicione 5 minutos de leitura. A chave é progressão lenta e previsível. Passo para hoje, microhábito. Escolha um microhábito já mantido por 2 dias e planeje um pequeno acréscimo para a semana que vem. 44. Preparando a próxima rodada. Continuidade além dos 7 dias. Tese. Um ciclo vira padrão quando você cria rotinas de revisão e expansão. Planejar o próximo ciclo antes de terminar o atual aumenta a chance de continuidade. Paráfrase estoica. Preparar-se para o futuro com base no que aprendeu assegura que a prática não morra com o entusiasmo inicial. Exemplo cotidiano. Ao final do desafio de 7 dias, selecione 2 práticas para manter por 21 dias e escolha uma para abandonar ou ajustar. Passo para hoje. Microhábito.
Pense em 2 práticas que pretende manter e escreva como vai medi-las nas próximas 3 semanas. 45. Rituais sociais que reforçam disciplina sem alienar. Tese. Inserir práticas em contextos sociais cria sustentabilidade. Transformar hábitos em rituais públicos, sem espetáculo, reforça a adesão. Paráfrase estoica. A comunidade pode ser aliada da disciplina. Compartilhar objetivos com discrição aumenta a responsabilidade. Exemplo cotidiano. Combine com um colega um café semanal onde falem sobre progresso e obstáculos. Esse pequeno encontro cria enquadramento social produtivo. Passo para hoje. Microhábito. Convide uma pessoa para um check-in semanal de 10 minutos sobre o desafio. 46. Evitar o perfeccionismo, o inimigo da persistência. Tese. Buscar perfeição impede ação repetida. Aceitar execução suficiente é liberdade. Paráfrase estoica. A excelência prática valoriza a continuidade mais que a perfeição pontual. Exemplo cotidiano. Em vez de esperar o ambiente ideal para começar, inicie com o que você tem. Ajustes virão pelo caminho. Passo para hoje. Microhábito. Se está travado esperando condições perfeitas, faça apenas 50% de uma tarefa agora. O movimento vale mais que a espera. 47. Celebrar progresso, rituais de reconhecimento. Tese. Reconhecer pequenas vitórias reforça reaparecimento de ação. Celebração não é distração, é reforço. Paráfrase estoica. A prática de agradecer pelos ganhos concretos fortalece a vontade. Exemplo cotidiano. Ao completar 3 dias do desafio, celebre com algo simples, uma caminhada, um chá especial, 10 minutos lendo algo prazeroso. Passo para hoje. Microhábito. Planeje sua pequena celebração para quando atingir o primeiro marco. 3 dias. 48. Padrões de conversa que protegem energia. Tese. Conversas que drenam podem ser gerenciadas com frases que preservam limites sem gerar conflito. Paráfrase estoica. A prudência nas palavras protege recursos. Exemplo cotidiano. Use respostas como "eu entendo", "não posso me aprofundar agora", "posso conversar melhor mais tarde", para desviar discussões que roubam tempo emocional. Passo para hoje. Microhábito. Pratique essa frase em pelo menos uma interação ou mentalize como usaria. 49. Como lidar com críticas e expectativas externas. Tese. Aceitar críticas úteis e descartar ruído é disciplina social. Nem toda opinião merece espaço. Paráfrase estoica. A arte de selecionar conselhos é tão importante quanto ouvir. Exemplo cotidiano. Se alguém critica uma mudança que você está tentando, avalie se a crítica aponta algo concreto e útil. Se não, agradeça e siga. Passo para hoje. Microhábito. Ao receber uma crítica hoje, pergunte a si: isto é verdade? Isto é útil? Quero incorporar? Escolha com base nisso. 50. Conclusão prática. Transformar intenção em hábito que altera o mundo ao redor. Tese. Quando você ajusta a direção da sua energia, concentrando-a no que depende de você, abrindo mão do que não depende e cumprindo as pequenas promessas, o efeito é acumulativo. Pessoas confiam mais, portas se abrem e a vida passa a responder com menos fricção. Não é destino, é consequência. Paráfrase estoica. A transformação não vem por sorte, mas pela coerência entre ação e palavra. Exemplo cotidiano. Pense em alguém que sempre falava que queria tempo e que, ao organizar o dia e recusar convites supérfluos, passou a ter disponibilidade real para projetos que valoriza. A mudança na agenda refletiu na qualidade de vida. Passo para hoje. Microhábito. Escolha uma ação que represente coerência entre o que diz e o que faz, e cumpra-a antes de dormir. Antes de encerrar,
2 recomendações práticas para aumentar sua chance de sucesso. Regra dos 2 minutos. Sempre que a ação demora menos de 2 minutos, faça agora. Isso reduz carga de pendências mentais. Revisão rápida. Todas as noites, dedique 3 minutos para riscar o checklist e ajustar o plano do dia seguinte. Pequenos ajustes evitam acumular erros. Agora, chegamos ao momento do compromisso público que fecha este ciclo experimental. Se decidiu testar com seriedade o que ouviu aqui, escreva nos comentários exatamente a frase combinada para assumir a responsabilidade diante de alguém. Hoje me foco em mim. Sou estoico. Este gesto serve como ponto de partida, não para provar nada a outrem, mas para criar um fio de responsabilidade que passa por você e por uma comunidade. Não se trata de uma promessa a um público amplo. Trata-se de um lembrete que você ofereceu ao mundo. Estou agindo. Lembre-se, isso não garante que a vida se torne perfeita. Não há promessa de resultados imediatos. O que existe e está em seu alcance é reduzir sofrimento evitável, ganhar clareza e mudar a maneira como o mundo responde a você. Coerência gera confiança. Confiança cria portas. Portas oferecem oportunidades. Quando você para de gastar energia perseguindo validação externa e começa a gerir bem aquilo que depende de você, a vida, gradualmente, tende a corresponder. Não por mágica, mas por causa e efeito. Se aceitou o desafio, comece agora. Escolha seus 3 gestos diários, escreva-os, compartilhe a frase de compromisso nos comentários e execute o primeiro micro-hábito desta noite. Em poucos dias, teremos material suficiente para ajustar e planejar o próximo ciclo com maior precisão. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe um like e inscreva-se para acompanhar a sequência de práticas estoicas aplicadas à vida moderna, onde construiremos juntos rotinas, exercícios e desafios curtos para transformar intenção em hábito. Há uma playlist pronta com exercícios guiados para respiração, foco e revisão semanal. Siga para aprofundar o treino mental. Que a ação pequena de hoje seja o início de uma coerência que se espalha pela sua vida. Pare de correr atrás. Mude o centro da sua ação. Trabalhe sobre o que depende de você. Faça isso com firmeza e compaixão, e veja a vida começar a responder. Até breve.